Senhoras e senhores, esse que eu tenho em mãos mais novo fone Bluetooth Gamer da Blitzwolf, o BWFL B2, um fone sem fio que promete agradar pelo custo-benefício. Então se prepara, porque hoje a gente vai abrir essa caixa junto para saber se a gente realmente tem um fone aqui que cumpre o que promete. A gente tem a promessa aqui de baixa latência em jogos e também de um microfone poderoso para que a gente tenha aí muita qualidade na conversação durante a jogatina. Mas a gente vai fazer vários testes aqui hoje, tá, galera? Eu quero saber se realmente aqui a gente tem tudo isso no BWFL B2 e a gente vai começar com teste de qualidade de áudio, depois com teste de microfone e também com teste de delay, né, galera? Que eu quero saber se a gente tem ou não atraso de áudio nesses fones. Mas antes de mais nada, quero deixar o teu joinha, que ele é muito importante para o nosso canal crescer, ganhar espaço no YouTube. E não deixe de se inscrever se tu não for inscrito. Vai ter links para compra na descrição para quem tiver interesse nesses fones. Então bora abrir a caixa do BWFL B2. Pronto, galera, o BWFL B2 está fora da caixa. Vamos começar aqui falando do design, tá? Porque é um design bem diferentão. Eu gostei, é bem gamer isso aqui. Não vou perder tempo, eu vou mostrar pra vocês. Olha só que interessante. A gente tem aqui um logo, né? Um logo gamer. Deve ser da linha gamer deles, galera. Eu não sei porque esse é o primeiro fone pequenininho que eu testo dessa linha, né? Mas enfim, gostei bastante. Na parte da frente a gente tem então aqui o logo da Blitzwolf, né? Vocês podem ver que o acabamento dele é todo em fosco, tá? Realmente um acabamento aí de qualidade. Gostei bastante, porque graças a esse acabamento a gente tem, então, menos propensão a riscos e a marcas de dedos, e por conta disso, maior longevidade pro produto, né, galera? Então, sempre muito bem-vindo esse acabamento em fosco. E, além disso, a gente tem, então, aqui na parte da frente, né, os LEDs, que vocês podem ver, para que a gente, então, tenha aí maior informação, né, para que a gente saiba como é que tá o nível dessa bateria. Então, temos aqui esses LEDs que informam isso. Fiquei bem feliz que a gente tem esse recurso. Na parte da lateral, a gente tem também aqui, aliás, não é nesse lado, tá correto. A gente tem aqui, então, um carregamento, né, que é um carregamento por tipo C, como vocês podem ver. Então, temos aqui um carregamento mais rápido, né, no fone da Blitzwolf, no fone gamer da Blitzwolf, e isso é ótimo, né, galera? Porque quem tiver aí um carregador inteligente em casa, pode, então, se beneficiar bastante desse recurso. E é isso, tá? É uma base bem grandinha, tá? Ela tem 1000 mAh, então realmente uma bateria considerável, né? Mas a autonomia dos fones eu não fiquei muito feliz não, tá, galera? Porque apesar de ter uma base carregadora que carrega horrores, ele tem uma autonomia aí na prática de só 4 horas de reprodução de música contínua. Isso aí é complicado, Blitzwolf. Eu achei que vocês iam colocar aqui pelo menos 6 horas, afinal de contas a gente tá falando de um fone gamer, né, galera? Mas enfim, a gente só tem 4 horas, tá? Então, complicadinho aqui, galera. Deu defender a Blitzwolf nesse sentido. E além disso, a gente tem aqui uma proteção IPX4 para resistência à água, tá? Que não é a proteção mais avançada do mercado, mas vocês estão protegidos contra respingos d'água, tá, galera? Então, se vocês saírem pra rua e começar aí uma garoa, vocês estão, sim, protegidos graças a esse acabamento. E é isso, é uma base carregadora grande, tá? Que traz bastante bateria, bastante poder de carregamento de bateria. Infelizmente, a autonomia não reflete a mesma coisa.
Mas é isso, tá? A gente vai agora fazer os nossos testes que eles me prometem aqui, baixa latência em jogos, ou seja, a gente não vai ter um delay considerável, ou provavelmente talvez nem tenhamos delay, né, galera, dependendo do aparelho. Então a gente vai testar isso. Eu também quero saber o microfone, tá? Porque eles estão me vendendo ali no anúncio que a gente tem aqui um microfone poderoso, para que a gente possa então ter uma jogatina aí com uma conversação de qualidade, tá? E vocês sabem que os fones da Blitzwolf geralmente não tem um microfone lá, essas coisas, tá? Então hoje eu quero ver se realmente isso aqui tá bom, né? Se esse microfone é de qualidade para que a gente possa então aí ter todos esses benefícios durante a jogatina. Então bora lá, bora começar, bora parear com o nosso smartphone e bora testar. Pronto, galera, bora então parear, tá? É bem fácil, já li lá no manual, a gente só abre a base carregadora, os dois fones já entram em modo de pareamento e já aparecem na lista de Bluetooth do smartphone de vocês, como aconteceu aqui com o meu, tá? Então vocês estão vendo ali, tá ali, né, o BWFLB2 já pronto para pareamento, eu vou clicar aqui, ele vai então perguntar se tá tudo certinho, se eu posso fazer o pareamento e eu confirmo, tá? E pronto, já conectou, 100% ativo, como vocês podem ver ali na minha lista então de Bluetooth. E agora vamos colocar aqui os fones, né? E vamos fazer um teste rápido de fixação para saber se ele cai ou não do ouvido. Bora lá. E beleza, vamos então fazer o nosso teste de fixação. Mas antes eu vou mostrar aqui o fone para vocês, galera. Porque eu esqueci de mostrar o fone, eu tô meio esquecido aqui hoje. Então olha só que interessante. Esse é o fone então FLB2 da Blitzwolf, um fone gamer, né? Olha só que bonitinho. Bem interessante, ele tem um LED aqui, vocês podem ver que às vezes ele acende, né? E ele tem esse corpo aqui bem grandão, ó. Eu realmente não entendo porque que a gente não tem uma autonomia maior aqui, já que o corpo é tão grande. Mas enfim, eu vou colocar os fones então pra gente fazer esse teste, né, galera? Ó, right, left, direita, esquerda. E vamos então agora fazer aqui, né, o nosso teste. E ele fica mais ou menos assim no ouvido, como vocês podem ver, tá, galera? Agora sim, agora eu vou balançar pra gente fazer o nosso teste de fixação e ver se ele não vai cair do ouvido. Bora lá. Ele tá bem frouxo aqui, então eu vou tentar outra borrachinha e já volto com vocês. Pronto, agora sim, eu troquei a borrachinha, ele ficou um pouco mais fixo, tá, galera? Eu escolhi a maior, na verdade, que tinha ali no estojinho, mas ainda assim ele não fica tão fixo como outros fones que eu tenho testado aqui pra vocês, fones intra-auriculares, né? Então talvez numa corrida a gente não fique com ele tão fixo no ouvido, tá? Claro que isso vai depender, né? Quem tiver um canal auditivo um pouquinho menor, talvez ele fique um pouquinho melhor, um pouquinho mais moldado, um pouquinho mais fixo, né? Mas no meu caso, eu ainda tenho aquela impressão de que ele não tá tão fixo, né, galera? Embora ele não tenha caído no ouvido no nosso teste recente aqui que eu fiz. Mas beleza, agora eu vou conectar lá no Spotify, a gente vai fazer aqui um teste de qualidade de áudio, depois a gente vai testar o microfone e também vamos fazer um teste de delay para saber se a gente tem ou não atrás de áudio aqui. Bora lá! Beleza, galera, já tô então conectado no Spotify, bora testar, play! Tem uma coisa aqui que tá me intrigando. Tá, eu vou testar várias músicas de diferentes estilos, já volto aqui para conversar com vocês sobre bater uma tela sobre essa qualidade de áudio. Beleza, galera, pausei aqui pra gente falar então um pouco da qualidade desse fone de ouvido, tá? Mas antes eu quero fazer aqui um comentário sobre a construção dele. Então deixa eu retirar aqui pra mostrar pra vocês, deixa eu ver se meu ouvido não tá sujo. E ó, vocês podem ver que a gente tem aqui uma construção então, onde a gente tem um direcionamento para o nosso canal auditivo, né, galera? E essa cabeça desse fone também é bem grande, né? Então, por conta disso, ele não ficou tão bem moldado no meu ouvido, não ficou tão bem fixo, tá? E aí, na hora que eu fiz o teste de jogos, né, eu vi que ele tem uma ótima qualidade de áudio, realmente ele tem uma qualidade muito boa, mas eu não sei, eu tenho a impressão de que poderia ser melhor se ele tivesse melhor moldado no meu ouvido, tá, galera? Mas sim, apesar disso, eu fiquei muito satisfeito com a qualidade de áudio, temos bons graves, temos aqui um efeito surround, tá? Então, ele é um efeito direcionado para os mundos dos jogos, né? Já que a gente tem aqui todos aqueles canais vindo em direção, então é bem imersivo, então a gente vai ver bem isso quando a gente fazer o nosso teste de delay. Porém, galera, ele realmente tem uma ótima qualidade para músicas, tá? Então fiquei bem feliz, porque às vezes a gente tem alguns fones que são bons para jogos, mas para música eles ficam deixando um pouco a desejar na qualidade. Mas aqui não, tá? Aqui tá muito boa qualidade, tons bem definidos, um ótimo nível de volume. Realmente gostei bastante, tá? Graves bem potentes, uma qualidade de áudio muito boa. Fiquei feliz. Pronto, já estamos a partir do Call of Duty, como vocês podem ver aqui no meu smartphone. E agora sim, agora eu vou caminhar pela fase aqui pra gente testar e ver se temos ou não atraso de áudio nesses fones, tá, galera? Então vou dar uns tiros aqui, ó. De novo. Mais uma vez. Não temos atraso de áudio aqui, galera. Zero delay, fiquei muito feliz. Realmente é muito sincronizado, tá? Eu mal aperto ali o botão e já vem o retorno sonoro. Então fico muito feliz de dizer pra vocês que a gente não tem aqui atraso de áudio, né? Claro que se vocês tiverem um smartphone mais de entrada, pode ter algum delay sutil, de 0,5 segundos, muito sutil mesmo. Mas aqui nesse smartphone top de linha, que é o Poco F2 Pro, a gente não tem nada de delay, tá, galera? Então fiquei bem feliz. E não, a gente realmente não tem delay aqui no fone da Blitzwolf.
E beleza, vamos agora fazer o nosso teste de microfone, porque eu quero saber se a gente tem aqui um microfone de qualidade nesse fone de ouvido da Bluetooth. Já estou conectado no meu computador, ele já está capturando aqui o áudio desse microfone. Então, agora vocês estão escutando aqui o áudio capturado pelo FLB2. E o que vocês têm que avaliar para se a gente tem aqui um bom microfone? Vocês têm que avaliar se a gente tem um bom nível de volume, se ele não é muito baixo, se ele não é muito abafado. E também tem que ver que se a gente não tem muitos ruídos, muitos chiados, porque essas características que tornam a nossa voz audível ou não durante a jogatina na conversação, galera. E agora vocês já estão escutando aqui meu áudio profissional do estúdio e não fiquem comparando com o outro, tá? Porque o áudio profissional sempre vai ser melhor. E beleza, vamos agora fazer um teste de passo, porque a gente tem que saber se a partir desse fone de ouvido da Bluetooth a gente é capaz de saber a localização do nosso inimigo dentro do FPS, a gente consegue escutar os passos dele. Então sim, a gente vai fazer esse teste agora, vamos lá, play! Olha aí, muito bom, galera. Consegui escutar perfeitamente os passos, a direção que ele estava vindo, né? Então sim, a gente tem um ótimo efeito surround aqui, vai ser muito útil esse fonezinho aqui durante a jogatina no FPS. Então sim, tá aprovado o FLB2. E beleza, galera, vou retirar então os fones da Bluetooth para a gente fazer um fechamento para esse vídeo. Então só retomando com vocês, a gente falou um pouco aqui de design, e o design desse fone me agradou bastante. A gente tem aí um bom acabamento que garante a longevidade, temos também proteção para resistência à água e temos também ali LEDs que indicam a bateria, fiquei bem feliz. Além disso, a gente tem um design aqui bem gamer, né, eu gostei, mas falando propriamente do fone, né, ele tem um design que ele não fica tão fixo no ouvido, ou pelo menos no meu ouvido foi isso que aconteceu, né, galera? Eu não sei se é proposital ou não, tá? Se for proposital, isso vai acontecer com todo mundo, e as pessoas vão ter aí um fone que não é desconfortável no período prolongado, ou seja, ele por não ser tão fixo, ele não pressiona tanto, e é mais confortável por conta disso. Porém, eu falei pra vocês, né, fica aquela ali sensação de que ficou faltando alguma coisa, mas não, tá? Eu não senti nenhuma falta, na verdade. Ele tem sim uma boa qualidade de áudio, ele tem uma qualidade com bons graves aí, com tons bem definidos, então a gente tem um ótimo efeito aqui surround de 7.1 canais, bem imersivo, vem de tudo quanto é direção as coisas, tá? Inclusive, quando eu fiz aqui o teste delay, eu realmente tive muita profundidade quando eu tava aqui dentro do jogo, eu me senti lá dentro do jogo, porque ele tem uma ótima qualidade de áudio realmente, tá, galera? Ele tem um bom nível de volume também. E além disso, a gente testou o delay e ele não mostrou delay, tá? Fico bem feliz de dizer isso pra vocês. Obviamente, se estiverem utilizando um smartphone mais adiantado, pode ter algum delay bem sutil, mas no meu smartphone aqui, o Poco F2 Pro não apresentou delay, tá, galera? E a gente também testou o microfone aqui, tá? E eu fiquei um pouquinho desapontado, sinceramente, porque eu achava que a gente ia ter aqui uma qualidade muito melhor. E não foi isso que eu vi, tá, galera? A gente tem uma qualidade melhor em relação aos outros fones de ouvido da Bluetooth, mas ainda não tá aí no padrão que eu gostaria. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Que vocês aqui também jogam bastante, vão saber me dar uma opinião melhor sobre esse microfone. E é isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha tirado as principais dúvidas aqui de quem está interessado nesse fone. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas perguntem também. Eu espero então encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu!